Beleza, então. Então, estamos gravando. Bom, pessoal, eu vou começar a aula hoje lendo um comunicado que o Rodrigo, que é o nosso coordenador da área de educação do Senai, mandou para nós. E eu vou ler esse comunicado, vou explicar ele para vocês e depois vou compartilhar com vocês no grupo e no e-mail da turma, tá bom? Para que vocês possam ter acesso, se tiver alguma dúvida, se quiserem mostrar para alguém o comunicado, quiserem guardar como documento, vocês vão ter acesso a ele também. Então, eu vou compartilhar a tela do meu computador para eu ir lendo o comunicado e explicando para vocês. Então, o comunicado ele foi emitido aí no dia 1º de junho de 2020, hoje é dia 2, então foi no dia de ontem, e diz o seguinte: prezados alunos, estamos vivenciando um momento de pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde, OMS, que está demandando atitudes responsáveis e coletivas para minimizar os impactos do coronavírus, Covid-19. Neste sentido, o sistema FIEP instituiu um comitê interno que vem acompanhando as decisões e orientações dos órgãos responsáveis e autoridades governamentais de maneira a esclarecer e orientar nossos colaboradores, pais e alunos com cuidados de prevenção. Respeitando as legislações e orientações das autoridades governamentais sobre a pandemia do coronavírus, o Senai retornou às aulas presenciais conectadas no dia 25/5, com as estratégias de ensino online, fazendo uso de tecnologias educacionais como aulas síncronas pelo Microsoft Teams, que é o que a gente está fazendo hoje, software e simuladores. Sendo assim, as atividades práticas de oficinas e laboratórios necessárias para a conclusão das unidades curriculares do seu curso serão retomadas tão logo tenhamos orientações das autoridades competentes. A partir de hoje, né, que no caso foi ontem, dia 1º/6, iremos antecipar o próximo módulo, que seria o segundo semestre de 2020, utilizando as seguintes estratégias: ofertar as unidades curriculares que já seriam em EAD, então a gente vai ofertar essas unidades curriculares logo no início do semestre, e as unidades curriculares subsequentes na plataforma AVA até o retorno das aulas. Daí ali diz que nossa equipe permanece à disposição para esclarecimentos e informações complementares, e quem assina é o Rodrigo, então, Lupatelli José, que é o nosso coordenador de educação. Bom, pessoal, então como que a gente organizou esse semestre para vocês? De forma, para não prejudicar vocês, né? De forma geral, as disciplinas que já seriam EAD para o 4º período, então, só para contextualizar, né? Vocês terminaram o 3º período, ou estavam no 3º período, vocês tiveram aulas teóricas das disciplinas do 3º período, mas não tiveram as aulas práticas ainda. Então, essa carga horária de aulas práticas, vocês vão ter, não dá nem para dizer que vai ser reposto, porque nem foi dado ainda essas aulas práticas. Então, vocês vão ter as aulas práticas tão logo o governo autorize a volta das aulas, o Senai consiga autorização para voltar às aulas presenciais. Então, no 3º período, vocês tiveram as aulas teóricas, e a carga horária das aulas práticas vocês vão ter depois que as aulas presenciais poderem retornar. Para vocês não serem prejudicados em relação ao prazo de conclusão do curso de vocês, nós antecipamos o 4º período. Então, vocês estão indo do 3º para o 4º. Nós antecipamos as disciplinas que seriam EAD. Então, o curso de vocês, ele prevê uma carga horária de 20% da carga horária total do curso em EAD. Então, vocês já tiveram outras disciplinas em EAD,
no primeiro semestre e no segundo semestre. No primeiro semestre vocês tiveram comunicação aplicada, no segundo semestre vocês tiveram sinalização e iluminação. No terceiro semestre não tem disciplina EAD, mas no quarto nós temos duas disciplinas que seriam EAD, que compõem esses 20%, que é tapeçaria e vidraçaria automotiva e que é a gestão dos serviços de manutenção, ok? Então, se vocês observarem o calendário, essas disciplinas EAD que percorreriam todo o semestre, todo o segundo semestre, para ser feita a avaliação e ser fechada lá em dezembro, elas foram antecipadas. Então, na maior parte da carga horária, ela vai ser realizada, vai ser disponibilizada, desculpa, para vocês realizarem essas disciplinas que já seriam, de qualquer forma, EAD. Bom, além disso, algumas unidades curriculares que seriam presenciais, elas também foram antecipadas para esse início de quarto período, mas elas não serão trabalhadas em sua carga horária total, também reservando um pouco de carga horária, ou a carga horária suficiente, que não seria nem um pouco, né? Seria a carga horária suficiente para que vocês possam posteriormente ter as aulas práticas referentes a essas unidades curriculares. Quais unidades curriculares são essas? Diagnóstico dos sistemas automotivos, que vocês começaram a trabalhar ontem com o professor Madison. Então, vocês vão ter agora, inicialmente, apenas a parte teórica dessa unidade curricular e desenvolvimento de projetos, ok? Que já é uma unidade curricular um pouco mais teórica, tá bom? Normalmente, o desenvolvimento de projetos, vocês devem estar familiarizados lá no Senai em ver a galera do quarto período fazendo mockup, reformando alguns materiais, etc. Nesse semestre, a gente previu uma dinâmica um pouquinho diferente para que vocês também não sejam prejudicados nesse sentido. Então, a gente vai ter uma atividade também para desenvolvimento de projetos, mas ela será um pouco diferente. Eu já vou explicar daqui a pouquinho para vocês como que vai ser. Beleza? Então, desenvolvimento de projetos, que já é uma disciplina um pouco mais teórica, vocês vão ter no início do quarto período. Diagnóstico em sistemas automotivos, vocês vão ter só a parte teórica dessa unidade curricular. A carga horária prática dessa unidade curricular vai ser reservada para que, quando as aulas puderem voltar, as aulas presenciais puderem voltar, vocês tenham essa carga horária prática, então, essas aulas práticas. Então, além disso, pessoal, o Senai já deve ter conversado com vocês, ele garante que todas as aulas práticas vão ser repostas, inclusive há a possibilidade da realização de aulas extras, caso por algum motivo o conteúdo que estava previsto para ser dado em qualquer unidade curricular, tanto do terceiro período quanto do quarto período, por algum motivo não tenha sido dado, né? Não tenha sido feito. Ok? Sobre isso, pessoal, vocês têm alguma dúvida ou ficou claro? Pessoal, quem que é Ronaldinho Gaúcho? Fica difícil assim, né? Dá para colocar o nome correto, por favor? Ele colocou ali, mas acho que teria de ter aulas teóricas que ficaram faltando. Você pode dizer qual que é o seu nome verdadeiro, por favor? Não sei se é apelido, Ronaldinho Gaúcho. Richard. Então, Richard, inclusive as aulas teóricas que ficaram faltando do terceiro período, elas serão repostas tão logo o calendário volte, ok? Então, eu, junto com o professor Matson, a gente já está fazendo o levantamento da carga horária
o que foi dado de teoria e o que ficou faltando de prática do terceiro período, e isso será reposto, o que ficou faltando, e aquela carga horária que ainda não foi cumprida, que foi reservada para as aulas práticas, elas serão dadas tão logo as aulas presenciais possam voltar. Tranquilo, Richard? Entendeu? Ok. Mais alguém tem alguma dúvida, pessoal? Beleza, então. Acredito que não tenham dúvida. Bom, pessoal, como eu estava dizendo, é lógico que todo mundo aqui gostaria de estar tendo aula no Senai, de poder ir presencialmente, de ter as aulas presenciais e assim por diante. Porém, a gente, né, é um motivo de força maior, né? A gente vive uma pandemia global, tem muita gente morrendo, a gente vê um número de casos crescendo a cada dia, enfim, por enquanto não existe cura, não existe uma vacina e todos os especialistas apontam o isolamento social como única medida de conter o avanço da pandemia. Então, por esse motivo, os governantes eles acabam proibindo a realização de aulas presenciais, né, para que a gente possa resguardar a nossa integridade física e dos nossos familiares também e acabar não espalhando mais ainda o vírus. Portanto, pessoal, a questão de não ter aula presencial, ela não é porque eu não quero, porque vocês não querem ou porque o Senai não quer. Ela é por motivo de força maior. Então, eu estou colocando todas essas questões porque eu penso que nesse momento a gente tem que fazer um esforço no sentido de tentar se adequar às limitações que essa situação histórica nos impõe. Uma delas é de ter aulas à distância, de ter aulas online. Tá? Bom, eu vejo isso sobre dois pontos de vista. Né? Eu pedi, por exemplo, para vocês responderem lá um questionáriozinho, porque é o primeiro contato que eu estou tendo com vocês, né? Eu trabalho muito pouco à noite, vou poucas vezes à noite lá no Senai, então tem muitos que eu nem conheço, nem sei quem que é, nunca vi nem a cara, ou talvez tenha visto a cara e não consiga lembrar que associar o nome à pessoa. Então, eu mandei aquele questionário para que vocês pudessem responder e para que eu pudesse conhecer um pouquinho mais a turma. Saber se é uma turma que trabalha, que trabalha e estuda, que só trabalha, que só estuda, qual que é a faixa etária. E também perguntei sobre o acesso de vocês à internet, sobre como vocês lidam com essas questões aí de atividades digitais e tudo mais. Então, o objetivo daquele questionário era entender o contexto da turma, entender um pouquinho, conhecer um pouquinho mais de vocês, né? Algumas respostas ali me chamaram a atenção, né? Eu não vou citar o nome, até porque eu nem tenho acesso ao nome de quem respondeu, mas alguns disseram: ah, não é como ter a aula presencial e tudo mais. Oi, pessoal, estão me ouvindo? Mas tá bom. Tranquilo, professor Giovanni. Beleza, aqui cortou a ligação para mim aqui, apareceu uma mensagem na tela, mas já voltou. Então, se vocês pararem de me ouvir,
mandem no chat ali para eu poder organizar. Isso é uma das partes ruins da aula à distância, né? A gente está suscetível à internet cair, o computador não funcionar e assim por diante. Mas isso a gente vai se organizando ao longo do tempo. Então, como eu estava dizendo, alguns responderam ali: ah, na aula presencial a gente pode fazer perguntas, na aula presencial a gente pode tirar dúvidas. É lógico, pessoal, que vocês escolheram o ensino presencial porque vocês têm uma familiaridade melhor com o ensino presencial. Senão, vocês poderiam ter escolhido a modalidade semipresencial, que é ofertada do curso técnico também. Porém, pessoal, na medida do possível, a gente vai fazer com que essa situação, com que essas situações elas sejam minimizadas. Por exemplo, a gente está fazendo uma videochamada, né? E está todo mundo autorizado a qualquer momento me interromper para fazer uma pergunta. Não tem problema nenhum em relação a isso. Do mesmo jeito que vocês poderiam fazer perguntas durante a aula na sala, vocês podem fazer aqui também. Outras pessoas responderam que fica difícil, às vezes, conciliar o número de atividades que é dado no ensino presencial com atividades do trabalho, porque continua trabalhando, ou que tem que trabalhar em casa, ou que às vezes em casa tem família, tem barulho, tem os cachorros latindo e assim por diante. Bom, pessoal, por conta dessas questões, eu me comprometo aqui a sempre passar atividades para vocês que vocês possam realizar tranquilamente durante o período da aula. Ok? Então, todas as atividades que a gente for trabalhar nessa disciplina de desenvolvimento de projetos serão atividades que vocês poderão realizar durante o período da aula, que já seria o período que vocês deveriam estar no Senai de qualquer forma. Daqui a pouco eu vou passar uma atividade para vocês fazerem já de começo e vocês vão entender melhor um pouquinho o que eu estou querendo dizer. Mas é super importante que para a aula à distância dê certo, feita todas essas ponderações, que realmente a gente não consegue substituir a aula presencial, mas que a gente também tem maturidade suficiente para entender que a gente vive uma situação atípica, que é a situação de pandemia, né? Então, feitas essas duas ponderações, eu entendo que a aula online ela pode ser dada com uma qualidade muito próxima à aula presencial, tá bom? Desde que a gente leve em consideração alguns fatores, que eu vou elencar aqui para vocês. Primeiro fator, para que funcione bem as aulas as aulas online, eu preciso que vocês tenham o compromisso e o interesse de assistir essas aulas e de participar das aulas. E isso, pessoal, não é só para o ensino online, é para o ensino presencial também. Se vocês não se interessarem no ensino presencial, vocês não vão aprender nada. Se vocês não se interessarem no ensino online, não tiverem o compromisso, a participação no ensino online, vocês também não vão aprender. Pode ser o melhor professor na aula presencial, né? O professor pode preparar a aula, preparar material, tudo bonitinho, ser um professor excelente. Se você vai para a sala de aula sem o compromisso de aprender, não vai valer de nada. Da mesma forma, aqui no ensino online, a gente pode preparar o melhor material, a melhor aula possível. Se você vir aqui sem o interesse, sem o compromisso de aprender, não vai funcionar, tá? Então, a primeira coisa é que eu preciso que vocês tenham interesse e o compromisso em aprender através das aulas online, tá bom? E aí, pessoal, eu vou me colocar inteiramente à disposição de vocês para qualquer dúvida, qualquer dificuldade que vocês tenham, tanto do conteúdo técnico que vai ser passado, quanto de questões relativas à acessibilidade mesmo dos conteúdos digitais.
Por exemplo, não consigo acessar o AVA, professor, me dá uma força. Professor, estou com dificuldade aqui para acessar o Teams, você pode me ajudar? Fiquem à vontade para pedir ajuda caso vocês tenham alguma dificuldade para acessar esses materiais, beleza? Bom, isso implica um fator bem importante, pessoal, que é que vocês precisam se organizar com o horário de vocês, tá? Então, das 18h30 às 22h30, vocês estariam no Senai tendo aula presencial. Não é porque vocês estão em casa que vocês têm que usar esse tempo para fazer outra coisa. Esse tempo é o tempo de aula. Então, vocês precisam usar ele para se dedicar, para assistir a videoaula, para fazer a live aqui, para fazer a web chamada. É importante que vocês se organizem para que nesse tempo de aula vocês estejam disponíveis para ter aula, para fazer as atividades que serão propostas aqui. Eu sei que às vezes não é fácil, pessoal, porque está em casa, tem filho, tem esposa, tem mãe, tem pai, tem o cachorro, tem o irmão, tudo isso acaba atrapalhando. Então, aqui eu também não quero ser sargentão, de dizer, tem que estar lá o tempo todo. Mas, considerando todas essas dificuldades que vocês possam ter, na medida do possível, é sempre importante que vocês estejam disponíveis no tempo de aula, ok? Normalmente, quando a gente marcar uma aula online, assim como a gente está fazendo aqui, nós não vamos trabalhar das 18h30 até as 22h30, porque isso é cansativo. Hoje, por exemplo, eu já marquei às 19 para dar tempo de todo mundo entrar tranquilamente, da gente conversar tranquilamente, e a gente também não vai até as 22h30. Normalmente, eu planejo fazer uma explicação e, em seguida, dar uma atividade para vocês fazerem. Essa atividade, como eu já me comprometi com vocês, ela não será uma atividade que precise ser feita em outro horário. Então, não vai passar do horário que vocês gastariam dentro do período de aula. O que eu quero dizer com isso? Se a gente teve aula até às 9 horas hoje, por exemplo, eu vou dar uma atividade que possa ser realizada em até 1h30 tranquilamente, sem correria, sem loucuragem nenhuma, né? Então, o tempo previsto para que vocês façam sempre vai ser dentro do período de aula. Isso para evitar que vocês precisem ficar fazendo atividades durante o fim de semana, que vocês tenham que conciliar atividades da escola, do trabalho, com mais as atividades do Senai também. Então, isso é um compromisso meu. Todas as atividades que serão repassadas serão feitas dentro do período de aula. Mas não adianta eu planejar a atividade que você faz durante o período de aula e, quando acabar aqui a explicação, a proposta da atividade, você desliga o computador e vai jogar videogame, vai assistir TV, vai tomar uma cerveja, enfim, fazer outra coisa que não seja fazer a atividade. Então, isso envolve a organização com horário, envolve o compromisso de vocês em relação a aprender. Importante, pessoal, ter aulas online por conta da pandemia, ou seja, todo esse contexto de isolamento que a gente está vivendo por conta da pandemia, ele não pode ser confundido com férias, tá bom? Isso acaba nos atrapalhando um pouquinho, porque a gente acha que está em casa e tem uma situação de poder estar um pouquinho mais confortável, de poder estar na frente da TV, na frente do videogame, tá tudo ali na nossa mão, a gente acaba achando que virou férias, que a gente está em casa porque está de férias, e não é bem assim, né? Então, por isso que eu sempre digo que pandemia e isolamento não é férias, a gente precisa ter o compromisso de estudar. Bom, uma das possibilidades que o Senai abriu, então, para vocês, é oferecer o conteúdo do AVA
como suporte aos conteúdos que a gente vai estar tratando aqui. Como assim, professor? Eu explico para vocês. Então, vocês já estão familiarizados com o AVA, né? Deixa eu acessar aqui. No AVA aqui, pessoal, vocês têm acesso às unidades curriculares que já seriam, de qualquer forma, EAD. Né? Por exemplo, desenvolvimento de projetos, não, gestão dos serviços de manutenção, tapeçaria e vidraçaria automotiva e assim por diante. O Senai vai disponibilizar o acesso a disciplinas que vocês não teriam anteriormente em EAD. Por exemplo, desenvolvimento de projetos, que é a disciplina que eu vou trabalhar com vocês. Então, o AVA, pessoal, ele vai nos dar um suporte para as aulas. Né? Aqui no AVA a gente vai ter material de apoio, nós vamos ter aqui, deixa eu abrir para mostrar para vocês aqui, o conteúdo das aulas que são dadas através do ambiente virtual de aprendizagem. Só um minutinho. Bom, então, todo esse conteúdo aqui, ele vai estar disponível para vocês também. Ok? Então, pessoal, pode ser... Isso aqui vocês não têm obrigação, por enquanto, de ler. Toda vez que a gente for usar um conteúdo do AVA, eu vou mandar para vocês. Pessoal, hoje eu quero que vocês assistam o vídeo tal que está disponível no AVA. Ou vou mandar assim, pessoal, hoje eu quero que vocês leiam antes da aula o conteúdo da página tal a página tal do AVA. Enfim, pessoal, o conteúdo do AVA vai estar disponível para a gente poder usar como suporte às nossas aulas online. Inclusive, se vocês quiserem olhar o conteúdo, mesmo que não seja orientado por mim, eu estou com vontade de dar uma olhadinha lá no conteúdo de desenvolvimento de projetos. Não tem problema, vocês podem olhar. Não é obrigado, não é necessário fazer as atividades que estão aqui, mas vocês podem olhar porque o conteúdo vai estar disponível para vocês. Bom, esse conteúdo do AVA, que vai complementar nossas aulas, é para estar funcionando até o final dessa semana, tá bom? Então, demora um pouquinho para o pessoal se adequar a essa situação. Como eu disse, pessoal, todo mundo está aprendendo como as coisas estão acontecendo nesse tempo de pandemia. Então, às vezes, a gente precisa ter um pouquinho de paciência também. O pessoal do Senai está organizando isso e vai disponibilizar o acesso para vocês a esses conteúdos em breve. Beleza? Por isso que na aula de hoje a gente nem vai usar o AVA. Só queria mostrar para vocês que esses conteúdos estarão disponíveis na sequência para vocês poderem utilizarem, para eu poder utilizar, então, também como um backup para as aulas. Bom, pessoal, então, inicialmente, o que eu queria dizer era isso. Antes da gente passar para o conteúdo da aula de hoje, para eu explicar um pouquinho para vocês da unidade curricular, o que a gente vai fazer e tudo mais. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida ou alguma pergunta sobre aquilo que foi tratado até aqui. Está claro para todo mundo? Alguém tem algum questionamento a fazer? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Podem mandar no chat. Se vocês não quiserem mandar no chat, podem abrir o áudio e fazer a pergunta, não tem problema nenhum. O Willisson, desculpa, Willisson. O Willisson perguntou se as aulas EAD abrem no celular.
Eu acredito que abra, Wilson, mas você já tem acesso ao AVA. Quer ver, Wilson? Eu vou mandar o link do ambiente virtual de aprendizagem aqui no chat e você já pode testar. Eu nunca testei, para ser bem sincero, sabe, Wilson, mas eu acredito que abra, tá? Tá aí o link, Wilson. Se você puder testar, e depois você conta para nós se funciona ou se não funciona. Eu imagino que sim, tá bom? Eu acredito que funcione sim. De qualquer forma, pessoal, o AVA, ele vai ser para nós um auxílio, tá bom? Ele vai ser um apoio aos conteúdos que eu vou explicar para vocês aqui. Então, na medida do possível, eu vou mandar esses conteúdos também para vocês por e-mail, pelo WhatsApp, vou sempre complementando, tá bom? Então, ninguém vai sair prejudicado se tiver dificuldade de acessar o AVA, ele vai ser um suporte para nossas aulas, tá bom? Vai ser um suporte para nossas aulas. É uma ferramenta a mais que vocês têm, um apoio a mais que vocês vão ter para essa unidade curricular. Mais alguma dúvida? Bom, imagino que não tenha nenhuma dúvida, mas volto a dizer, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer durante a explicação ou ao final da explicação, não tem problema. Eu só queria mostrar para vocês um recurso aqui que tem no Teams, que fica bem legal para vocês fazerem perguntas. Então, é para todo mundo estar vendo o meu mouse mexendo aí na tela, tá? Se vocês olharem aqui, ó, tem essa mãozinha, que é levantar a mão. Se vocês tiverem alguma dúvida durante a explicação, né, daqui a pouco eu vou projetar um slide aqui para vocês irem acompanhando. Se vocês tiverem alguma dúvida durante a explicação, é só vocês clicarem no ícone aqui, levantar a mão, que aparece para mim aqui quem tem a dúvida. Daí eu paro a explicação e abro para vocês fazerem a pergunta. Tá bom? Então, se alguém tiver dúvida, pode clicar em levantar a mão. De qualquer forma, se vocês não tiverem acesso aí ao levantar a mão, podem abrir o microfone de vocês e fazer a pergunta também, não tem problema nenhum. A gente para e faz a explicação. Bom, pessoal, então é para estar aparecendo para vocês aí uma apresentação de slides, né? Então a gente vai tratar agora, a partir de agora, algumas questões relativas à unidade curricular de desenvolvimento de projetos, que é aquela que eu vou trabalhar com vocês nesse semestre, tá bom? Então, só para contextualizar ela, né? Ela é uma unidade curricular, uma disciplina, né? A gente chama no Senai de unidade curricular, que está no módulo específico profissional 3, tá bom? Que é um módulo voltado para a gestão da manutenção automotiva. Então, notem que no primeiro, no segundo e no terceiro período, vocês viram sistemas mais aplicados à área automotiva. Vocês trabalharam sistema de freio, sistema de suspensão, motor, transmissão, conforto, conveniência, etc. Aqui, então, naquelas unidades curriculares, as unidades curriculares elas estavam voltadas mais para processos de manutenção efetivamente. Nesse módulo, vocês vão ter unidades curriculares voltadas mais para a gestão da manutenção automotiva. E dentro desse contexto, né, que está no quarto período, que é o último período do curso de vocês, vejam bem, pessoal, quando acabar esse semestre, vocês serão técnicos
em manutenção automotiva, tá? Vejam que responsabilidade grande. E que coisa boa também, né? Certamente teremos aí mais uma quantidade de profissionais de excelência aí entrando no mundo do trabalho. Então, como eu estava explicando para vocês, o quarto período ele é voltado para a gestão da manutenção. Por isso que vocês têm uma disciplina, uma unidade curricular chamada de desenvolvimento de projetos. Bom, essa unidade curricular ela tem 90 horas, então ela ocupa uma carga horária bem extensa dentro do quarto período, né? O quarto período ele é composto por 300 horas, 90 horas são para desenvolvimento de projeto. Quais são os objetivos dessa unidade curricular? Ela tem como objetivo propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas, sociais, organizativas e metodológicas relativas à gestão de projetos. E qual que é a unidade de competência, né? Qual que é a competência que a gente espera que vocês adquiram ao final dessa unidade curricular? A competência de poder coordenar processos de manutenção, planejando o seu trabalho, seguindo normas e procedimentos técnicos de qualidade, de produtividade, de preservação ambiental e de saúde e de segurança no trabalho. Bom, então, basicamente, por que a gente tem uma disciplina chamada de desenvolvimento de projetos no quarto período, pessoal? Essa disciplina, ela existe porque quando a gente trabalha numa empresa, seja ela de pequeno porte, de grande porte, uma multinacional, uma fábrica ou uma oficina, toda vez que a gente se depara com um problema, para resolver esse problema, para resolver essa questão, a gente precisa sempre desenvolver um projeto. Então, quando a gente fala de empresas que são bem estruturadas, que têm uma lógica de trabalho, uma lógica de gestão administrativa voltada para a competência, essas empresas, elas exigem que para você desenvolver alguma coisa dentro dessa empresa, você precisa trabalhar com projetos. E o projeto, pessoal, não é no sentido de projetar um carro, de desenvolver um motor. São desde coisas simples, né, das mais simples possíveis, até as mais complexas. Então, essa disciplina visa explicar para vocês um pouquinho como são as etapas para se desenvolver um projeto. Bom, para a gente entender como é que a gente vai desenvolver um projeto, a gente precisa saber primeiro o que é um projeto, né? Então, a primeira coisa, pessoal, é que o projeto ele vai surgir sempre de... Deixa eu só admitir o Lucas aqui, que novamente na chamada. Beleza. Voltando aqui. Então, um projeto ele vai surgir sempre de um problema, de alguma situação que nos gere, então, um problema, né? Um problema nem sempre é uma coisa ruim, tá, pessoal? Que fique claro isso. Às vezes o problema que eu estou querendo dizer é uma necessidade de melhoria, uma necessidade de desenvolver alguma coisa e assim por diante. Como pode ser um problema que esteja implicando em questões relativas à produtividade, ao entendimento de alguma coisa, assim por diante. Então, se vocês procurarem na literatura vigente aí, vocês vão encontrar várias definições de projeto. Eu trouxe duas para vocês aqui. A primeira definição vai nos dizer que um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, um serviço ou um resultado exclusivo. A sua natureza temporária indica um início e um término definidos. Então, isso aqui é uma coisa importante, né? O projeto ele vai partir de uma necessidade, de um problema, e vai ter um começo, um meio e um fim. Beleza? Isso é super importante da gente entender quando a gente vai trabalhar com projeto. Outra definição de projeto pode ser entendida como um empreendimento não repetitivo, caracterizado por uma sequência clara e lógica de eventos que tem um início, um meio e um fim, e que se destina de atingir um objetivo claro e definido,
Então, isso aqui, pessoal, também é outra coisa importante. Todo projeto, ele precisa nascer com um objetivo. Ele não pode simplesmente ser jogado no ar, sem ter um objetivo claro e muito bem definido. Né? Se eu vou lá pedir recurso para o meu chefe na empresa que eu trabalho para desenvolver alguma coisa, eu preciso chegar lá e falar, eu quero desenvolver isso por isso aqui. Né? Eu tenho esse objetivo para realizar esse projeto. Ele é sempre conduzido por pessoas, então daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a primeira etapa do desenvolvimento de um projeto, que tem os stakeholders lá, que são as partes interessadas no desenvolvimento do projeto, que são as pessoas, os integrantes desse projeto. Ele é feito dentro de parâmetros definidos de tempo, então normalmente a gente estipula o início, o planejamento, a execução do projeto, o controle e o monitoramento do projeto e o fim também. Se for um projeto que envolve custos, eu preciso definir basicamente quais serão esses custos. Pensem vocês quando vocês vão fazer uma reforma na casa de vocês aí. A gente tem que saber o quanto que a gente vai gastar para saber se a gente vai ter dinheiro para poder fazer aquela reforma, né? Então, isso também é um projeto. Por mais que a gente não coloque no papel e estabeleça de forma sistematizada o que a gente quer fazer, não deixa de ser um projeto também. Eu preciso definir os recursos que serão envolvidos, e aqui a gente está falando de recursos físicos, né, materiais, recursos humanos, recursos financeiros e assim por diante. E também um critério que é muito importante é a qualidade. Qual que é a minha expectativa com o resultado desse projeto? Qual que é a qualidade que eu espero que o projeto tenha quando ele for concluído? Bom, o projeto ele vai terminar quando todos os objetivos tiverem sido alcançados, né? Então, se eu alcancei os objetivos do projeto, eu vou ter terminado ele, né? Vou considerar que ele foi, então, concluído. Bom, pessoal, o projeto também ele tem um ciclo de vida. Como eu disse para vocês, o projeto ele sempre tem um início, um meio e o fim. Então, isso tudo é sistematizado e a gente diz, então, que um projeto ele sempre tem um ciclo de vida, que começa pela iniciação do projeto, né, onde vai ser designado os objetivos daquele projeto, qual que é a equipe que vai trabalhar com ele, vai ser elaborada uma justificativa para esse projeto. Depois a gente vem para o planejamento, em que a gente vai planejar basicamente como a gente vai executar esse projeto, né? Quais são as fases, quais são as ações que eu tenho que tomar para cumprir os objetivos que são definidos lá na iniciação. Então, esse é o nosso planejamento. Depois que eu tenho o planejamento, eu vou executar, eu vou colocar o projeto em prática, né? Eu vou colocar a mão na massa. Só que quando eu estiver executando o projeto, eu preciso sempre estar monitorando e controlando para eu saber se aquilo que eu planejei lá no começo está sendo bem executado, se os objetivos específicos eles estão sendo atingidos, para que, se for necessário, eu possa replanejar o meu projeto, mesmo durante a fase de execução. O monitoramento e o controle, ele serve para eu não chegar lá no final do meu projeto e descobrir que simplesmente ele deu errado. Então, se eu noto que tem alguma coisa que não está funcionando no meio, eu, através de monitoria e controle, eu consigo replanejar e readequar essa ação para que, quando eu chegue lá no final, aqueles objetivos que eu tracei lá no começo do projeto, eles tenham sido alcançados efetivamente. Bom, e no final nós temos o encerramento do projeto, que é, então, a conclusão, né? Quando eu atinjo esses objetivos, eu
posso considerar, então, que aquela fase do projeto ela está encerrada, que ela está concluída. Isso aqui pode ser o projeto inteiro, né, quando é um projeto pequeno, ou pode ser as fases, né, quando é um projeto muito grande, normalmente a gente estabelece fases para a realização do projeto. Então, pode ser, eu posso considerar que essa fase também está encerrada. Bom, deve estar aparecendo para vocês aí um mapa mental, né? Bem complexo em relação ao desenvolvimento de projetos, tá, pessoal? Por enquanto, eu queria dizer para vocês ficarem tranquilos, tá? A gente não vai estudar todo esse mapa mental hoje, mas é só para mostrar para vocês como cada fase do projeto ela desemboca em uma série de outras pequenas fases que precisam ser atendidas para cumprir meus objetivos finais. Então, ao longo dessa unidade curricular, pessoal, nós vamos trabalhar todas as fases do desenvolvimento de um projeto. A iniciação, o planejamento, a execução, o monitoramento e o controle e o encerramento do projeto. Beleza? Hoje, na aula de hoje, a gente vai trabalhar apenas com a iniciação, beleza? Então, ao longo da nossa disciplina, da nossa unidade curricular, a gente vai trabalhando essas etapas para quando chegar lá no final do semestre, vocês terem o projeto completo e uma entrega para ser feita, que no nosso caso em específico vai ser um artigo científico, tá bom? Então, nessa unidade curricular, a gente vai trabalhar com artigo científico, eu já explico para vocês daqui a pouquinho o que vai ser isso também. Bom, então, como eu disse, na aula de hoje, a gente vai trabalhar com a iniciação. Apenas um dos passos, uma das etapas do desenvolvimento de projetos. Bom, na iniciação, pessoal, a gente tem um documento que precisa ser preenchido, que é chamado de termo de abertura do projeto. Então, o que é o termo, a TAP, né? Popular TAP, ou a sigla TAP? O termo de abertura de um projeto é um documento que contém informações que vão autorizar, que vão embasar a execução do meu projeto, ok? Então, todo projeto, ele começa por um termo de abertura de projeto. O que eu tenho que colocar nesse documento? Eu tenho que definir um título para o meu projeto. Esse título vai indicar o que eu pretendo alcançar com aquele projeto, o que eu pretendo desenvolver naquele projeto. E ele precisa ser formulado sempre com clareza e objetividade, para a pessoa que pegar e ler o projeto de vocês, ela ter clareza em relação àquilo que trata o projeto. Por exemplo, se eu quero desenvolver um projeto lá, eu trabalho numa oficina e essa oficina ela não tem um sistema de descarte de óleo, né? Eu quero desenvolver, então, um projeto para apresentar para os donos da oficina, para o meu chefe, um projeto aí para desenvolver, então, um sistema de descarte correto de óleo. O que eu poderia colocar no título ali? Sistema de descarte de óleo utilizado, né? De óleo velho, de óleo já impróprio, né? Que precisa ser descartado. Então, no título, vocês precisam indicar com clareza o que o projeto tem em mente. É lógico que não dá para definir tudo, porque o título precisa ser uma coisa breve também. Mas, de qualquer forma, ele precisa ser claro e objetivo sempre. Definido o título do projeto, a gente precisa definir os integrantes, que na literatura de desenvolvimento de projeto são chamados de stakeholders. Tá? Se vocês procurarem aí a tradução livre para stakeholders do inglês, vocês vão encontrar como partes interessadas. Porque projetos maiores, pessoal, eles envolvem, inclusive, o interesse de investidores que não vão participar necessariamente do projeto,
mas que têm interesse em relação ao resultado do projeto. Então, os stakeholders, ou os integrantes, né, vamos abrasileirar o termo aqui, eles são as pessoas envolvidas no projeto. No caso de vocês, a gente vai pedir para vocês colocarem lá um líder do projeto e os analistas do projeto. Depois eu explico para vocês melhor. Bom, o projeto ele precisa também ter uma justificativa, né? Se eu quero apresentar um projeto para alguém e quero que essa pessoa invista tempo, dinheiro, recursos nesse projeto, esse projeto precisa ter uma boa justificativa. Então, na justificativa do projeto, vocês precisam destacar os motivos do interesse pelo tema e a relevância do projeto. Por que eu me interessei em realizar um projeto desse? Qual que é a relevância do projeto? Para que ele vai trazer de benefício para a nossa empresa? Vocês precisam evidenciar razões para o desenvolvimento desse projeto, enfatizar as contribuições que o projeto pode trazer para a área automotiva de forma geral. Na apresentação que eu coloquei a área automotiva, pessoal, mas se você trabalha numa empresa que não seja da área automotiva, as contribuições do projeto têm que ser para a empresa. Então, retomando aquela ideia, aquele exemplo inicial que eu dei para vocês de desenvolver um sistema para o descarte de óleo lubrificante utilizado já, né? Então, qual que é o benefício que traz? Quais as contribuições que traria para a empresa? O primeiro poderia ser uma justificativa, né? Que a empresa não fosse multada por estar descartando o óleo incorretamente. O segundo, né, é que quando você faz um projeto nesse sentido, quando a empresa demonstra responsabilidade socioambiental, isso acaba melhorando a imagem da empresa. Então, só aí eu citei duas contribuições que um projeto desse sentido poderia trazer para uma empresa. E também vocês precisam apresentar motivos para empreender o esforço no desenvolvimento do projeto. Por que vale a pena, basicamente, responder a pergunta, por que vale a pena eu gastar tempo, dinheiro, mão de obra, recursos em geral, para desenvolver aquele projeto? Tudo isso vai compor a justificativa de vocês. Ok? Bom, um projeto, pessoal, ele também precisa ter objetivos, né? Como eu expliquei para vocês, um projeto ele não nasce sem ter um objetivo. O objetivo? Qual que é a função do objetivo, então? Explicitar com clareza e objetividade o que se pretende atingir com o projeto. Nesse caso aqui, para definir os objetivos, pessoal, vocês precisam usar sempre verbos no infinitivo, que é aqueles que terminam com IR, ER, AR e assim por diante. Bom, e aí a gente separa os objetivos em geral e em objetivos específicos. O que é o objetivo geral? O objetivo geral ele vai ser o que se pretende alcançar com o projeto, né? Do que se trata o projeto? Qual que é o objetivo principal do projeto? Esse objetivo ele é chamado de objetivo geral. Então, vamos tomar aqui, novamente, aquele exemplo que eu dei para vocês do sistema para descarte de óleo. Então, qual que seria meu objetivo geral se eu fosse fazer um projeto daquele? Desenvolver um sistema para descarte de óleo lubrificante usado. Esse é o meu objetivo geral. Já os objetivos específicos são aquelas etapas, aqueles objetivos menores que eu preciso alcançar para atingir o objetivo específico. Então, usando o mesmo exemplo, o que eu precisaria saber para desenvolver um sistema de descarte de óleo lubrificante usado? Eu precisaria, primeiro, compreender a legislação ambiental local, para eu saber como que esse óleo precisaria, então, ser descartado corretamente, o que prevê a lei para o descarte do óleo lubrificante. Eu precisaria levantar os custos para implantação desse sistema,
Então, percebam que são verbos sempre no infinitivo. Então, compreender, levantar. Eu precisaria comprar os materiais necessários. Então, mais um verbo no infinitivo. E eu precisaria instalar os equipamentos e realizar as adequações necessárias na oficina para, então, poder implementar o meu sistema de coleta de óleo. Ou seja, se eu for cumprindo os objetivos específicos, lá no final eu terei alcançado o meu objetivo geral. Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, tá, pessoal? Fiquem à vontade. Muito bem. Então, vou entender que está em todo mundo entendendo direitinho. Bom, o projeto de vocês para essa unidade curricular vai ser desenvolver um artigo científico, tá bom? Então, aqui eu trouxe um exemplo de um objetivo geral relacionado a um artigo científico. É um exemplo aleatório, não tem a ver com a nossa área, mas só para vocês entenderem um pouquinho como que vocês precisam desenvolver os objetivos de vocês. Então, o objetivo geral vai ser analisar, né, do meu exemplo aqui, lógico, né? Analisar se o limão é eficiente no combate ao resfriado. Então, quero saber se o limão realmente é eficiente no combate ao resfriado ou não. Quais são os objetivos específicos que eu preciso cumprir para concluir se o limão é ou não eficiente no combate ao resfriado? Primeiro, eu preciso entender como que o vírus do resfriado se comporta. Então, eu vou ter que examinar o vírus do resfriado. Segundo, eu preciso identificar as propriedades químicas do limão. Então, eu vou colocar lá, identificar os componentes químicos do limão. E aí eu preciso saber se esses componentes químicos do limão, eles são eficientes ou não para o combate ao resfriado. Então, eu preciso relacionar os efeitos desses componentes químicos do limão em pessoas em estágio inicial de resfriado. Se eu fizer tudo isso daqui, no final eu vou saber se o limão é ou não é eficiente no combate ao resfriado. Ok? Então, a gente vai ter aí os objetivos gerais, ou o objetivo geral e o objetivo específico. Como observação aqui, pessoal, gostaria de dizer que a TAP, o termo de abertura, o OTAP, né, o termo de abertura de projeto, ele pode conter outras informações. O número de informações que contém um TAP depende do tipo de projeto que vai ser desenvolvido. Né? Se eu tenho recursos financeiros, se vai entrar dinheiro, se não vai, tudo isso vai mudando a quantidade de informações que eu preciso colocar num termo de abertura de projeto. No nosso projeto, que vai ser um artigo científico, esses aqui já são suficientes para a gente dar início, então, ao planejamento das nossas atividades. Bom, colocado todas essas informações aí para vocês, qual que vai ser a proposta, então? Qual que vai ser o projeto que vocês precisarão desenvolver nessa unidade curricular? A proposta é desenvolver um artigo científico tratando de um tema relacionado à inovação ou novas tecnologias aplicadas à área automotiva. Tá bom? Então, vocês precisam desenvolver um artigo científico dentro das normas dos artigos científicos, considerando toda a metodologia de pesquisa científica. E tudo isso, pessoal, a gente vai trabalhar ao longo da unidade curricular. Então, também gostaria de deixar vocês tranquilos que isso aqui não é assim. Ó, pega e faça um artigo científico e se vire. Não, tudo isso vai ser trabalhado com vocês, explicado para vocês, passo a passo, durante o desenvolvimento da unidade curricular. Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Bom, a apresentação desse artigo e a defesa do artigo para uma banca vão compor as notas referentes à unidade curricular. Então, toda a avaliação de vocês para essa unidade curricular, que é o desenvolvimento
de projetos, a nota final, que vai dizer se vocês foram aprovados ou não, ela vai vir do desenvolvimento do artigo, que vai ser uma parte escrita, e lá no final vocês vão apresentar esse artigo para uma banca, tá? Que é composta por alguns professores, a gente vai convidar esses professores e tudo mais, junta as notas que provém do artigo e mais a banca, compõe a nota final da unidade curricular de vocês. Ou seja, pessoal, a gente não vai ter prova, a gente não vai ter nenhum outro tipo de trabalho, a não ser esse que a gente vai desenvolver ao longo da unidade curricular. Para hoje, eu preciso que vocês preencham a TAP, tá? Que eu já vou mostrar para vocês. Então, hoje vocês vão ter um tempinho já para se organizarem aí e preencherem a TAP. A TAP vocês vão precisar me entregar na próxima aula, tá bom? Que vai ser dia 16/6/2020. Nossa próxima aula, ou seja, hoje dia 2, vocês vão ter aí 14 dias para me entregar. Mas, como eu disse, hoje vocês têm um tempo, daqui uns 10, 15 minutinhos a gente já encerra aqui, e vocês vão ter o tempo até 10h30 para poder elaborar, se reunir com os integrantes do grupo, aí se organizarem em grupo e já irem elaborando a TAP. Mas eu só vou cobrar a entrega dela no dia 16/6, que é daqui 14 dias. Então, para elaborar a TAP, vocês vão precisar definir um tema para o artigo de vocês, e eu já vou mostrar para vocês aqui algumas sugestões de temas, tá bom? Eu vou pedir para vocês se reunirem em grupos de até 4 integrantes, tá? Então, o artigo não vai ser individual, ele vai ser em grupo de até 4 integrantes, até 4, isso significa que pode ser 3, pode ser 2, mas eu sugiro que vocês façam em 3 ou 4 ali, que é o número ideal para quê? Para que a gente possa distribuir as atividades, para que todos possam ter atividades, mas que não fique aquele rolo lá de um faz tudo e o outro não faz nada. Então é importante que todos participem, mas que para que uma pessoa só não fique sobrecarregada, vocês possam dividir esse trabalho em até 4. Por isso que eu deixei de 3, 4 pessoas aí, eu acho que é um número ideal para vocês trabalharem. Todos de acordo com isso, pessoal? Alguém não concorda com essa proposta de trabalho? Bom, pelo silêncio, acredito que todo mundo concordou. Alguém quer comentar, quer dar alguma sugestão? Então, vejam bem, pessoal, esse semestre, por conta de todo o contexto da pandemia, vocês não vão precisar ter aquela entrega prática, né? Que é aquilo que eu já comentei com vocês lá no início da aula, que vocês sempre observam os alunos fazendo lá, fazendo cavalete, lixando, soldando, pintando. Então, ficou um pouquinho mais fácil para vocês desenvolverem. Em contrapartida, a parte da escrita do artigo vai ser um pouquinho mais cobrada de vocês, tá? Então, vou entender que como ninguém se manifestou, todo mundo concorda, todo mundo está de acordo com essa proposta de trabalho. Como eu disse, pessoal, nós iremos construir o artigo juntos, tá? Eu vou ajudando vocês, eu vou estar orientando vocês. Toda aula a gente vai fazendo uma parte, eu vou corrigindo, vou mandando para vocês irem adequando o trabalho, e no final das 90 horas vocês vão ver que tranquilamente a gente vai ter conseguido fazer um trabalho de uma qualidade excelente, e a gente vai ter tempo, inclusive, para organizar a apresentação e tudo mais. Bom, aqui eu coloquei, então, algumas sugestões de temas para vocês definirem a pesquisa de vocês, tá? Pessoal, isso aqui são apenas sugestões. Se tiver um tema que for do interesse de vocês, que não esteja contemplado aqui, não tem problema nenhum. Vocês podem fazer outro tema. Aqui eu só coloquei algumas sugestões, porque às vezes a gente para pensar e fala, putz, eu não sei nem por onde começar. O primeiro passo é sempre definir o tema que eu vou trabalhar.
Então, por isso que eu coloquei algumas sugestões aqui. Então, coloquei lá tecnologia de veículos elétricos, veículos híbridos, injeção direta de combustível, sistema de controle de emissão de poluentes, transmissões automáticas ou automatizadas, ferramentas e equipamentos para diagnóstico de sistemas eletrônicos automotivos, novas tecnologias no reparo de funilaria e pintura, novas tecnologias no sistema de sinalização e iluminação. Ó, tem coisas que a gente nem imagina. Mas, por exemplo, ó, se eu quiser fazer um artigo só sobre sistema de sinalização e iluminação, tem muita coisa, gente, muita coisa mesmo. Hoje, por exemplo, vocês encontram em veículos sistemas que direcionam o foco do farol de acordo com os rumos da pista, com aclive, declive, curva para a esquerda, curva para a direita. Então, só aí, né, só abordando essas tecnologias, a gente já consegue escrever um artigo que é bem legal. Novas tecnologias aplicadas a sistemas de segurança automotiva, né? Quer dizer, hoje a gente tem os mais básicos, que são ABS, airbag, mas a gente tem sistemas de controle de faixa, sistemas que evitam que o motorista durma no volante, sistemas que evitam que o veículo colida, freie automaticamente o carro. Enfim, tem muita coisa que envolve segurança automotiva e que pode ser contemplada num artigo aí. Redes de comunicação de dados automotivos. Hoje a mais conhecida é a rede CAN, mas existem rede LIN, existe hoje em dia veículos trabalhando inclusive com fibra ótica, então uma possibilidade bem legal de vocês inclusive se aprofundarem nos estudos desses componentes. Telemetria veicular, né, que hoje, principalmente para a área de gestão de frotas e tudo mais, é muito utilizado, então investigar essas tecnologias que envolvem a telemetria veicular. Como eu disse, pessoal, isso aqui são algumas sugestões de temas, tá bom? Não quer dizer que vocês tenham que usar um tema que está aqui, vocês podem encontrar outro tema que seja do interesse de vocês. Alguma dúvida, alguma pergunta? Ficou claro? Não precisa, não precisa ficar com vergonha de perguntar, não, pessoal. Podem ser sem vergonhas aí para perguntar. Muito bem. Então, como ninguém perguntou, eu acho que tá claro para todo mundo. Então, eu queria mostrar para vocês apenas agora o termo de abertura do projeto. O Ítalo perguntou ali, desculpa, Ítalo, não tinha visto a sua pergunta. Ítalo, a gente tem o costume de chamar de TCC, mas na verdade no Senai a gente não tem um trabalho exclusivo para a conclusão de curso, tá bom? A gente tem o desenvolvimento de um projeto, tá bom? O projeto pode ser uma coisa física, pode ser um artigo científico, pode ser uma ferramenta nova, pode ser um aplicativo no celular, pode ser muita coisa. Então, na verdade, a gente nunca teve TCC necessariamente no Senai usando a especificidade do termo que é trabalho de conclusão de curso. A gente tem uma disciplina que é chamada de desenvolvimento de projetos, cujo projeto culmina com aquilo que vocês estão familiarizados. Então, não quer dizer necessariamente que a gente vai trocar o TCC por um artigo científico, porque o projeto depende daquela proposta que é feita em cada disciplina. Por conta do contexto da pandemia, a minha proposta é a gente fazer um artigo científico. Mas se você tiver alguma coisa contra ou quiser fazer um outro tipo de projeto, não tem problema nenhum. Tá bom, Ítalo?
eu estou aberto a gente desenvolver um outro projeto com você. É só você conversar comigo, a gente pode tratar de desenvolver alguma outra coisa, beleza? Porque a disciplina, pessoal, o objetivo dela não é fazer um TCC, é aprender como se desenvolve um projeto. O TCC, o que a gente vê lá, o mockup... Ah, beleza, nada contra, melhor ainda, artigo é mais objetivo. Eu acho que é mais fácil, tá? Dá menos trabalho fazer um artigo. Mas eu quis deixar aberto, né? Porque de repente alguém faz muita questão, já tinha uma ideia em mente, não tem problema, pessoal, a gente pode conversar sobre isso. O que eu só queria explicar é que o principal objetivo é que o TCC, o que a gente vê lá, o mockup, a bancada didática lá tal, é o final. E a disciplina, ela foca no processo que me leva até chegar ao final, que é o mais importante de vocês aprenderem agora. Então, se o meu produto vai ser um artigo científico, uma bancada didática, pouco importa. Ou uma ferramenta, né? Seja lá o que for, pouco importa. O que interessa é que eu aprenda os meios para poder fazer o meu artigo bem feito ou o meu TCC bem feito, a minha bancada didática bem feita, o meu projeto, enfim, o meu projeto bem feito. Ok? Só um minutinho, pessoal. Meu telefone está tocando aqui, eu vou desligar. Desculpe, isso acontece, tá? É comum a gente trabalhar de casa, acontece isso também. Peço desculpas, aí era minha mãe me ligando. Acontece. Bom, mas eu ligo para ela depois. Bom, então, pessoal, o que é a proposta? O que eu preciso que vocês desenvolvam hoje? Ó? Vejam bem, agora é 8h30, vocês vão ter até 10h30 aí, que é o tempinho da aula, baseado naquela organização que a gente falou antes para vocês realizarem. Eu preciso que vocês formem grupo de até 4 pessoas e eu vou mandar no grupo do WhatsApp e no e-mail de vocês o TAP, ou o formulário aqui de abertura de projeto, ou termo de abertura de projeto, que é esse documento aqui. Então, o que vocês estão observando ele aí na tela, né? Se não estiver observando, alguém liga o áudio e me avisa aí, mas é para estar aparecendo para vocês. Então, pessoal, vocês vão precisar anotar aí, primeiro, o tema do projeto, né? Então, vocês vão definir que tema que vocês vão pesquisar para realizar, para elaborar esse artigo científico. Vocês vão definir para mim os integrantes do projeto, né? Eu preciso que esse projeto tenha um líder e os outros 3 integrantes ali que a gente vai chamar de analista técnico. Mas eu preciso, nesse momento, que seja definido um líder, que é quem vai encabeçar o projeto, que vai ser o responsável, embora todos os outros sejam responsáveis também, o líder vai ser aquela pessoa um pouco mais responsável nesse momento pelo projeto. E os outros 3 integrantes, que, como eu disse, é até 4 integrantes, pode ser menos, não tem problema. O orientador serei eu, né, o professor Giovanni Roberto Crene. Vocês podem colocar ali o orientador como eu mesmo. Bom, aí eu preciso que para a próxima aula, que é 16 até a próxima aula, vocês criem um e-mail para a equipe. Por que eu estou pedindo um e-mail específico para a equipe, pessoal? Porque cada equipe ela vai tratar de um assunto diferente, certo? Um vai falar de veículo elétrico, o outro vai falar de sistema de segurança. E a gente vai precisar trocar informações. Eu vou precisar mandar material para vocês, eu vou precisar mandar apostilas, livros, enfim. E para não evitar de ficar mandando tudo para o mesmo e-mail, eu peço que cada equipe crie um e-mail específico para mandar informações apenas para aquela equipe, para não ficar poluindo demais a informação, misturando demais informações. Vocês vão precisar elaborar uma justificativa, ok?
Então, aqui tem alguns critérios que vão ajudar vocês a pensar um pouquinho na justificativa, além de tudo aquilo que eu expliquei para vocês anteriormente. Descendo aqui mais um pouquinho, eu preciso que vocês elaborem também o objetivo geral do trabalho de vocês. Então, por exemplo, se eu definir lá que o meu tema vai ser pesquisar tecnologia de veículos híbridos. Então, o meu objetivo geral pode ser compreender a tecnologia dos veículos híbridos aplicados à área utilizados no Brasil. Esse vai ser meu objetivo geral. E os objetivos específicos vão ser quais são os passos, né, quais são as informações que eu preciso ter para atingir esse objetivo geral. Então, o que eu preciso saber, o que eu preciso pesquisar para entender como que funcionam os veículos híbridos. Então, eu preciso consultar quais são os principais componentes, quais são os principais fabricantes. Então, compreender quais são os principais componentes, elencar quais são os principais fabricantes no Brasil, verificar quais são os incentivos dados ao governo, se existem leis que incentivem o desenvolvimento de veículos híbridos no Brasil e assim por diante. Então, eu vou elencar ali objetivos específicos que eu vou precisar cumprir para chegar no meu objetivo geral. Sempre lembrar, pessoal, que objetivos têm que estar no verbo, os verbos dos objetivos devem estar no infinitivo, tá bom? Bom, só isso, né? O termo de abertura do projeto de vocês precisa responder essas questões. Os objetivos, a justificativa, o e-mail da equipe, o tema, logicamente, quais são os integrantes que irão compor a equipe, então. Bom, pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Ficou claras as informações? Alguém tem algum comentário a fazer? Meu professor, que é o Marcelo. Pode falar, Marcelo. De repente, não sei se já aconteceu em outros anos, um grupo escolheu um tema, um projeto, né? E de repente, lá daqui um mês, 2 meses, achar que não é bem isso e vamos mudar o foco. Achar um outro projeto, pesquisar outra coisa e de repente mudar. Aconteceu isso já ou não? Oi, Marcelo. Então, já aconteceu, tá? Mas, assim, eu trabalhei muitos anos a disciplina de desenvolvimento de projetos, né? Até o semestre passado era eu quem trabalhava tanto nas turmas da tarde quanto nas turmas do noturno. Eu precisei parar de trabalhar essa disciplina porque eu atendo a DAF ali no Senai. Então, começou a aumentar muito o número de treinamentos e eu acabei não dando conta de atender os treinamentos da DAF e atender a disciplina de desenvolvimento de projetos. Bom, já aconteceu, tá? Da turma tentar mudar. Porém, cara, foi aquele Deus nos acuda. Né? Por quê? Vocês têm o semestre inteiro para desenvolver o projeto. Tá certo? Se você perde um mês, a gente acha assim, pô, 6 meses, cara, é bastante tempo. Só que o tempo vai passando, vai passando, vai passando. A água vai batendo na bunda. Chega lá no final do semestre e vira aquele desespero. Então, assim, não eu sou aberto, né, a essas questões. Se você definir um tema hoje e daqui a um tempo achar que esse tema não é legal, que você não está gostando, não tem problema. Tá? A gente pode mudar o tema do projeto de você, do seu projeto. Só que todas as etapas que você foi realizando dentro desse mês,
elas serão perdidas, porque você vai ter que começar do zero de novo. Ok? Então, o ideal, o que acontece muito, sabe, Marcelo, é você precisar replanejar. O que eu quero dizer com isso? Você começa lá achando que você vai fazer um projeto que é uma espaçonave que vai para a Lua. Daí chegou lá no meio do projeto, você vê, putz, eu acho que eu não vou dar conta de fazer uma espaçonave que vai para a Lua, mas eu vou conseguir fazer a asa da espaçonave que vai para a Lua. Pronto, já é um projeto, entendeu? E isso acontece bastante, a gente não planejar no começo e não dar conta de fazer tudo aquilo que a gente se propõe a fazer. Mas isso faz parte também, tá? Isso faz parte da experiência que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. No caso de vocês, pessoal, como é um artigo científico, a proposta de realizar um artigo científico, eu acredito que a gente não vai ter tanto problema em relação a isso, tá bom? Mas o ideal é que vocês optem por um tema que já seja do interesse de vocês e que desde já vocês vão com esse tema até o final. Por isso que eu estou dando o tempo de hoje, né, a partir do momento que a gente encerrou aqui até as 10h30, mas eu só vou pedir para vocês me entregarem o formulário na próxima aula, que aí vocês têm 15 dias para conversar entre vocês, notem que não é tanta atividade, tanta tarefa, para vocês conversarem, se vocês optarem por mudar, e assim por diante, e me entregarem apenas daqui 14 dias. Ok, Marcelo? Ok, professor. Tranquilo. Beleza. Formar o grupo aí, vamos estudar, ver que projeto que nós vamos... Que vamos dizer, se nós for ficar em 4 e que os 4 concordem que... Né, isso, exatamente. Por isso, pessoal... Pode falar, Marcelo. Desculpa te interromper. Não, que estudar bem, né? Para ver que fique bem na vontade dos 4, né? Exatamente. Né? Outra coisa, pessoal, eu sugiro que vocês façam um grupo por afinidade de vocês também, tá? Porque certamente nesse 1 ano e meio que vocês já estão juntos, vocês já fizeram amizade com um, amizade com outro, sempre tem aquele que a gente conversa mais, tem uma facilidade melhor de se entender, e tem aqueles que às vezes a gente não é tão amigo e tal. Então, vocês podem escolher o grupo por afinidade também, mas é importante que esse grupo feche em um determinado tema para poder desenvolver o artigo, porque daí fica mais fácil, todo mundo se interessa em pesquisar. E eu acho que assim, na área automotiva, não faltam assuntos interessantes para a gente pesquisar, né? Tem muita coisa legal. Beleza, Marcelo? Ok, tranquilo. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Mais alguma pergunta? Pode falar. Só fala teu nome primeiro. Ítalo. Fala, Ítalo. Pode falar. Você vai passar os passo a passo ali do artigo só até o objetivo específico ou já vai passar ele inteiro para nós dar uma olhada? Oi. Então, hoje vocês só vão elaborar o termo de abertura do projeto. Por enquanto, não precisa se preocupar com o projeto inteiro, com o artigo inteiro. Isso a gente vai construir ao longo do tempo. Tá bom? Mas teria como você mandar todo o processo para ir dando uma olhada já? Eu não tenho esse material preparado para já, mas eu posso preparar para a próxima aula. Não, tranquilo. Tá? Eu posso, inclusive, mandar um artigo científico para você, se você quiser dar uma olhada, como que é. Ah, não, eu sei como é que é, eu só queria saber se do Senai ia ser um pouco diferente ou não. Mas eu já... Não, o artigo, Ítalo, ele segue as normas da... Normalmente a gente vai seguir as normas da BNT. Tá? Não, tranquilo, então, beleza. Então, se você já conhece o que é um artigo científico e tudo mais, você pode se basear por aquele ali mesmo. Tá ok, então. Tá bom? Mas para hoje, pessoal, eu vou pedir para vocês trabalharem apenas com o termo de abertura de projeto, que, como eu disse, a gente vai construir o artigo aos poucos. Então, na próxima aula vai ser mais uma etapa, na próxima aula vai ser outra etapa, na próxima aula vai ser outra etapa,
E quando chegar lá no final das 90 horas, a gente vai estar com o artigo pronto, corrigido e tudo certinho. Beleza. Beleza, Ítalo? Ok. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu tenho aqui. Quem O que é? Marcelo. Fala, Marcelo, Marcelo. Pode falar. na construção desse artigo, né? Vai montar um projeto e tal. É necessário executar esse projeto dentro do mocap lá no Senai? Ou você vai apresentar na banca só na teoria? Oi, Marcelo. Dessa vez a gente não vai ter a parte prática, não vai precisar fazer mockup, não vai precisar fazer bancada didática, nada disso. O Entendi. projeto de vocês dessa vez vai ser pesquisar, vai fazer um trabalho, uma pesquisa sobre algum sistema, sobre algum tema da área automotiva. Por exemplo, eu quero pesquisar sobre veículos elétricos. Você não vai precisar apresentar um veículo elétrico lá no Senai. Entendi. Você vai precisar explicar para a banca as informações que você encontrou pertinentes ao veículo elétrico. Joia. Não sei se ficou claro, Marcelo, mas não vai ter a parte de desenvolvimento do mockup e tudo mais. Aquela necessidade de fazer um mockup lá no laboratório. Não, não precisa. A não ser que alguém... Lá. Não precisa. Dessa vez não vai precisar. Ok, tranquilo. Tranquilo, entendeu? Entendi. Beleza. Pessoal, mais alguma dúvida? Arthur, são até 4 pessoas por grupo, tá bom? Eu vou mandar daqui a pouco o material que foi trabalhado durante a aula. Nele tem todos os dados ali que são necessários para vocês montarem essa TAP que vocês precisam me entregar na próxima aula. Tá bom, Arthur? Mais alguma dúvida, gente?